Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro porque Flamengo e Palmeiras voltam ao G4. O Inter se recupera e recupera bem, hein? Por outro lado, Santos, Vasco e Corinthians estão ameaçados. Eu vou falar de todos os jogos aqui. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Como era de se esperar, mudou a configuração do G4 do Campeonato Brasileiro. Sim, o Grêmio caiu para a sexta posição depois da derrota no sábado para o São Paulo por 3-0 e com isso, obviamente, perdeu essa condição, até pela sequência, né? São 3 derrotas consecutivas, 8 gols nessas 3 partidas, o que dá uma pressão muito grande para o trabalho do técnico Renato Gaúcho. Não acho que ele vai ser mandado embora agora, né? Mas existe uma possibilidade dele não permanecer no ano que vem. É claro que ao final do ano, se ele conseguir classificar o time para a Libertadores, o saldo vai ser positivo. É que nesse momento a sequência é muito ruim, até pela forma como o time vem jogando, ou não vem jogando, né? O Renato está tendo dificuldades de encontrar soluções. Vamos ver na sequência. E a sequência é só um Grêmio e Flamengo no meio da semana, sem Luizito Soares, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Problemas à vista. Falando em Flamengo, o Flamengo hoje é o 3º colocado, com 50 pontos, depois de ter vencido o Vasco da Gama no Clássico Carioca, gol do Gerson. Mas olha, foi um jogo bem equilibrado, bem complicado. O goleiro Rossi teve que fazer algumas boas defesas. O Vasco, como tem acontecido, né, nessa recuperação do segundo turno, pelo menos nessa tentativa, tem atrapalhado, tem conseguido alguns resultados interessantes, como a vitória contra o Fortaleza, e estava complicando para o Flamengo do Tite, que eu ouso dizer para vocês que não vai perder mais nenhum jogo até o fim do campeonato. Muito difícil de alguém tirar pontos desse Flamengo. É um Flamengo embalado, bem mais organizado e que consegue e constrói, mesmo na dificuldade, os seus resultados. O Tite é um resultadista de marca maior e ele estabeleceu como objetivo entrar no G4 para levar o time para a próxima Libertadores. E eu digo para vocês, isso vai acontecer. Vai acontecer. O Tite é muito pragmático nesse aspecto. E nesse momento em que ele recém chegou, ele precisa apenas botar os pingos nos is, resolver algumas questões para que o resultado venha acima de qualquer coisa. O desempenho, ele é secundário. Ele vem no ano que vem. Então, esperem um Flamengo competitivo, organizado e que vai vencer os seus jogos. O Palmeiras também chegou. Depois de uma sequência muito ruim, olha, 5, 6 jogos sem uma vitória, 4 derrotas consecutivas. Tá aí, 47 pontos, é o 4º colocado, venceu o Coritiba fora de casa, resolvendo no primeiro tempo, com Gustavo Gomes e Piquerez. 2-0 e com isso o Palmeiras passou, inclusive o Atlético Paranaense, que tinha conseguido uma boa vitória sobre o Grêmio e dessa vez ficou no empate com o Botafogo. Nesse jogo maluco de 2 dias, né? Por conta da queda de luz lá nas cercanias do estádio Newton Santos, o Botafogo e o Atlético Paranaense empataram em 1-1 até os 6 minutos do segundo tempo. E aí, por conta do protocolo, regulamento geral de competições e, enfim, um erro aí no estatuto do torcedor que previa, né, a manutenção do público por conta do Flamengo e Vasco no domingo, o jogo foi realizado 24 horas depois, às 3 da tarde do domingo, sem a presença de público no estádio, a partir dos 6 minutos do segundo tempo e ficou 0-0. Esse restante, né, portanto, o resultado vigente de 1-1 mantido. Gol do Tiquinho Soares e depois o Atlético Paranaense empatou com o Pablo. 1-1 e o Atlético ficou na 5ª colocação. Com isso, o Botafogo chegou a 59, somou apenas um pontinho e viu a distância para o vice-líder diminuir. Por quê? Porque o Bragantino venceu mais uma. Venceu mais uma numa cobrança de pênalti de Eduardo Sacha, 1-0 sobre o Fluminense no Nabi Abichedi e com isso chegou a 52. O Bragantino faz uma campanha tão absurda que é um campeonato de título. Inclusive, eles são líderes do retorno. Eu tenho a tabela do retorno aqui, o Bragantino é o 1º colocado com 20 pontos e 74% de aproveitamento. O Flamengo é o 2º com 18. O Bahia é o 3º com 16, juntamente do Atlético Mineiro e do Fortaleza. O Vasco é o 6º com 14 pontos. E aí vem Atlético Paranaense, Palmeiras, o Santos, o Botafogo é só
o 10º colocado do retorno. Para vocês verem a gordura que estabeleceu o Fogão depois do primeiro turno. E aí você vê o Grêmio, que sempre teve no G4, é o 14º apenas do retorno. O Fluminense, que está envolvido, obviamente, na final da Libertadores, é só o 13º. O São Paulo, que também estava envolvido na Copa do Brasil, é só o 12º. E o Corinthians é o 18º. 18º do retorno. Ou seja, no retorno, o Corinthians faz uma campanha de rebaixado. Rebaixado. E aí eu preciso falar de Corinthians e América Mineiro. Porque o Corinthians, o Santos e o Vasco seguem ameaçados. Coritiba e América Mineiro seguem ali encaminhados para a Série B. Você tem 2 vagas. Hoje entraram, mais uma vez, Vasco e Santos. O Vasco, depois da derrota por Flamengo. O Santos, depois de uma surra que levou do Internacional 7-1 no Beira-Rio. O Inter estava a perigo, porque o Inter estava a 2 pontos da zona e precisava vencer esse jogo no Beira-Rio para poder espantar qualquer possibilidade de rebaixamento. Eu acho que ainda não espantou, mas deve ter dado uma moral gigantesca para a rapaziada, né? O Ener Valencia fez 2 gols, o Alan Patrick fez um golaço por cobertura. O primeiro tempo terminou 4-0. Começa o segundo tempo, 5-6-7. E aí depois o Santos desconta com 7-1. Só para ficar esse placar, né, esse resultado tão simbólico, tão traumático para os brasileiros, 7-1 terminou o jogo. Impressionante. E com isso é o 18º. O Santos é o 18º. O Santos corre muitos riscos, mas muitos riscos, tem 30 pontos, juntamente do Vasco, que também tem 30. E aí o primeiro fora da zona é o Goiás, que até não vem jogando mal, vem buscando alguns resultados, venceu o São Paulo recentemente, mas ficou no empate com o Cuiabá. De certa forma, um inimigo direto, né? É que o Cuiabá tá um pouco desgarrado, o Cuiabá tá com 37 lá na 11ª posição. E aí depois vem o Corinthians. O Corinthians que não conseguiu vencer o Lanterna dentro da sua casa. Já fiz uma análise mais completa aqui do jogo, você pode conferir aqui no canal, mas impressionante, o Corinthians jogou como um time rebaixado, porque o América foi superior em alguns momentos, inclusive no jogo, foi mais estratégico e só não conseguiu a vitória por um lance fortuito num dos tantos cruzamentos que o time tentou e numa última bola conseguiu no gol do Juliano. Com isso, o Corinthians é o 15º com 33 pontos, apenas 3 pontinhos da zona do rebaixamento. O Cruzeiro vem logo acima, que conseguiu vencer o Clássico Mineiro num gol contra no finalzinho. Foi no sufoco, mas era um resultado fundamental para o Cruzeiro, que imaginem, hoje estaria como o primeiro time fora da zona com 31 pontos. Venceu, foi a 34, já é 14º. E o Bahia, que jogou na rodada ainda no sábado, venceu o Fortaleza num grande resultado, mas grande resultado, e vem fazendo um campeonato de recuperação e de boas atuações sob o comando do Rogério Ceni. É 13º com 34. O Inter agora já é 12º, escalou a tabela, subiu algumas posições. Na verdade, o Inter até não estava longe dessa posição. A questão é a pontuação. O Inter estava a 2 pontos da zona, agora está a 5 pontos da zona. Então o resultado foi muito importante exatamente por isso. Não é exatamente pela posição, é pela distância em pontos. E agora, obviamente, ele tem que continuar, porque o númerozinho mágico ainda está distante, né? Que são os 45 pontos. Acho que consegui passear aqui pela tabela para vocês entenderem como está essa disputa. Uma disputa ferrenha, tanto pelo G4, lembrando, só G4 nesse momento, vagas diretas para a próxima Libertadores. 5º e 6º colocados nesse momento vão para a pré. No caso de Atlético Paranaense e Grêmio. Os 4 primeiros, Botafogo, Bragantino, Flamengo e Palmeiras. E é um G4 disputadíssimo, porque agora quando esses times chegam, como é que você vai tirar eles dali? O Palmeiras voltou a vencer. E olha, numa escalação diferente até do Abel Ferreira, né? Meteu 3 zagueiros, botou o Gomes, o Luan e o Murilo, deixou o Rony no banco, botou o Breno Lopes com o Flaco Lopes. Mudou, precisava mudar de alguma forma, né? Mudou e o time conseguiu uma vitória contra um time que está com muitas dificuldades no campeonato, que é o Coritiba. Mas o Palmeiras precisava vencer e venceu. E com isso voltou ao G4. Esses 2 times, especialmente Flamengo e Palmeiras, precisam estar na próxima Libertadores por conta de investimento, de prestígio, enfim, de tudo que eles conseguem investir no futebol. Imaginem eles disputando uma Sul-Americana ou uma pré-Libertadores até mesmo, correndo o risco de cair fora. Então, eles vão brigar por isso. E aí complica para Atlético Paranaense, para Grêmio, Atlético Mineiro que chegou, mas agora perdeu o Clássico. O Fortaleza pode conseguir a sua vaga se vencer a Sul-Americana sobre a LDU no próximo fim de semana. E o Fluminense, que vem na sequência, se vencer a Libertadores contra o Boca Juniors no dia
no próximo dia 4 de novembro. E aí? O que vocês acharam dessa rodada? Quem vai para o G4? Quem vai cair? Hoje, Vasco, Santos, Coritiba e América Mineiro. Ainda correm risco. Muito risco. Goiás, Corinthians, Cruzeiro, Bahia e Internacional. Façam suas apostas. Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!